Você está precisando organizar a sua vida? Eu tenho a impressão que muita gente está cansada não porque trabalha demais, mas porque vive resolvendo pequenas bagunças o dia inteiro. É procurar a chave de casa, voltar porque esqueceu um documento, abrir o celular para responder uma mensagem e 20 minutos depois já nem se lembra mais o que foi fazer, comprar outro carregador porque não lembra onde deixou o antigo, pagar uma conta com juros porque esqueceu a data. Nada disso parece grande, mas quando isso acontece todos os dias, a vida vira uma sequência de pequenos incêndios. E chega uma hora que você pensa que o problema é falta de tempo. Só que muitas vezes o problema é a falta de um sistema. Pessoas organizadas não têm menos compromissos, elas apenas tomam menos decisões desnecessárias. Hoje eu quero compartilhar 10 hábitos simples que realmente fazem a diferença. Não são técnicas milagrosas, são pequenas mudanças que deixam a rotina mais leve, porque diminuem o atrito entre você e as tarefas do dia. Tudo precisa ter um lugar. Existe uma pergunta que mudou a forma como eu organizo a minha casa. Qual é a casa desse objeto? Eu até falei um pouquinho sobre isso no vídeo anterior. Cada objeto precisa ter a sua casinha. A chave tem uma casa, a carteira tem uma casa, os óculos têm uma casa, os documentos têm uma casa. Quando um objeto não tem um lugar definido, você precisa decidir onde colocá-lo todas as vezes que você chega em casa. Isso, com certeza, é muito mais cansativo. E normalmente decide diferente. Cada dia você vai querer colocar em um lugar diferente. Depois você passa 10 minutos procurando. Parece pouco, mas some 10 minutos durante um ano. Não toque 2 vezes na mesma coisa. Chegou da rua? Pendure o casaco. Guarde a bolsa, coloque a chave no lugar. O que costuma, gente, criar a bagunça não é o objeto, é o pensamento. Depois eu guardo. E esse depois normalmente vira amanhã. E ao fim de uma semana, a sua casa tá uma total desordem. Prepare o dia seguinte. Existe uma tranquilidade enorme em acordar e saber exatamente onde está tudo. Separe a roupa que você vai sair no dia seguinte, prepare a sua bolsa ou a sua mochila. Veja os compromissos do dia seguinte. Se você precisar sair cedo para tratar de alguma coisa, algum documento, já deixa os documentos separados. Você está ajudando uma pessoa muito importante. Você amanhã de manhã. Escolha apenas 2 prioridades. Isso é importantíssimo porque nós queremos fazer uma lista de tarefas enormes com 5 itens extremamente importantes e no final do dia não conseguimos fazer nem a metade. Ou às vezes nada. Então a gente começa a fazer tanta coisa e deixamos de fazer justamente aquilo que era o mais importante. E adiamos justamente aquilo que mudaria o nosso dia. Antes de começar a trabalhar, pergunte: se eu conseguir terminar apenas 2 coisas hoje, quais precisam ser essas coisas? Isso evita, sabe, aquela sensação de ter passado o dia todo ocupado sem realmente avançar. Crie uma caixa das pendências. Sabe aquela roupa que precisa de ir para a costureira? O livro que você prometeu devolver? Aquele documento que precisa ser levado ao banco? Em vez de você deixar tudo espalhado pela casa, tem um lugar específico para resolver essas pendências, um lugarzinho ali na sua casa para essas pendências. Assim você não vai precisar ficar lembrando delas o tempo inteiro. E aí elas deixam de ocupar tanto espaço na sua mente, o que desgasta muito, né? A gente ficar sempre tentando lembrar daquilo que... Sabe aquela sensação, eu acho que eu esqueci alguma coisa. Tem esse hábito de ter um cantinho ali das pendências. Aqui eu tenho uma mesa que eu coloco as pendências ali, no caso de documentos, de papéis. E tenho também os post-its. Eu tenho post-its espalhados por onde eu preciso, para eu lembrar de tudo aquilo que eu considero importante, que eu não posso esquecer. E é aí que entra o próximo hábito: pare de confiar na sua memória. A nossa memória, ela é excelente para criar ideias, mas péssima para guardar pequenas obrigações. E sempre que você lembrar de algo importante, anote. Faça que nem eu, ande com um post-it, ande com uma pequena agenda, um bloco de notas na sua
bolsa, tenha uma agenda se necessário também. E não importa se é um bloco de notas em papel ou se é no seu próprio celular, tudo que você puder usar para facilitar e gastar menos tempo demandando energia para lembrar onde estão as coisas, o que você tem que fazer, mais tempo você vai ter para pensar, para refletir, para encontrar respostas que você precisa, respostas sobre coisas que realmente são importantes. O hábito número 7 é faça tarefas parecidas juntas. Se você precisar responder mensagens, por exemplo, separe ali 10 minutos do seu dia para responder todas as mensagens de uma vez. Se você vai gravar vídeos, por exemplo, você grava vários vídeos de uma vez. Se você vai criar um conteúdo, cria alguns, pelo menos, conteúdos de uma vez. Se você vai no mercado, já aproveita o caminho, resolva outras coisas ou já leve uma listinha com tudo aquilo que você precisa comprar para a semana. Essa coisa de confiar na memória e no mercado sem um bloquinho de notas, a gente acaba gastando mais do que deveria, leva aquilo que nós não precisávamos e acabamos esquecendo aquilo que realmente era necessário. Uma coisa que eu costumo fazer aqui é, eu estou em um determinado cômodo da casa, eu já dou uma olhada ali se tem algum objeto que não pertence àquele cômodo e a seguir eu saio recolhendo todos eles e vou levando a caminho do próximo cômodo do lugar certo. Se eu não estou indo para aquele cômodo onde aquele objeto pertence, eu deixo ele em uma caixinha, em um cantinho. E ali eu vou colocando. Então, quando eu vou para aqueles cômodos, eu vou distribuindo. É claro que aqui na minha casa não tem tanta desorganização assim. Mas eu já morei em casa onde havia crianças, eu já fui babá, já cuidei de crianças muitos anos da minha vida. Então, era assim que eu fazia. Eu pegava os objetos que não pertenciam àquele cômodo, colocava em uma caixinha e assim que eu fosse para determinado cômodo, poupa nossa energia também, não é? Porque imagina, nós ficarmos igual uma barata tonta, andando para lá e para cá, zigue-zagueando pela casa, colocando objetos aqui e acolá. É muito desgastante. Então, colocava tudo isso em uma caixa e deixava no meio do caminho. Então, à medida que eu fosse para o cômodo, ia lá, recolhia um objeto e colocava em determinado cômodo, e assim sucessivamente. Aqui em casa tem a parte de cima, onde eu estou falando com você, e tem a parte de baixo. Então, os objetos que estão aqui e pertencem lá embaixo, eu deixo aqui, no hall de entrada da escada, e assim eu desço com o objeto e levo, quando eu estou descendo. E assim, desgasto menos, né? Fico menos cansada também e mantenho as coisas em ordem. Porque todas as vezes que nós mudamos de atividade, o cérebro ele demora alguns minutos para entrar no ritmo novamente. Então, agrupar tarefas economiza muito mais tempo do que parece. O hábito número 8 é ter um ritual de 5 minutos. Se você vai começar a trabalhar ou estudar, por exemplo, separe 5 minutos, organize a sua mesa, pegue um copo com água. Durante esses 5 minutos você pode fechar, por exemplo, todas as abas que estão abertas no seu computador, você pode silenciar o seu celular. Então, você criar esse ritual de 5 minutos vai mostrar para o seu cérebro o seguinte: é momento de focar. Pode até parecer um detalhe, mas isso cria uma transição entre a correria da casa, por exemplo, se você trabalha home office, e o seu trabalho, ou, por exemplo, o seu estudo. Você sabia que até a maneira como a gente se veste influencia no nosso comportamento? Manda um sinal para o nosso cérebro se é hora de descansar, de relaxar, se é hora de trabalhar, de focar. Então, criar rituais é muito importante. O hábito número 9 é faça uma revisão semanal. Você tem esse hábito de fazer revisão da sua semana? Reserve 15 minutos por semana e se pergunte o que funcionou, o que eu estou adiando há semanas. Existe algum compromisso que pode ser cancelado? Existe alguma tarefa que eu posso delegar? A bagunça, a desordem, ela dificilmente acontece de um dia para o outro. Normalmente ela vai se acumulando pouco a pouco sem a gente perceber. Uma revisão curta de 15 minutos, por exemplo, semanal, impede que o acúmulo cresça. E essa revisão você pode abranger ela para outras áreas também, por exemplo, para suas metas pessoais, para você observar, eu tomei a quantidade de água que eu disse que ia tomar essa semana? Eu fiz os meus treinos como eu disse que iria fazer? Quantos dias da semana eu consegui treinar? E aí você talvez não esteja conseguindo obter os resultados que você queria,
mas porque você não viu, não prestou atenção que já fazem 5 dias que você não treina, ou já fazem 2 semanas que você não treina, ou que você está tomando apenas 2 ou 3 copos de água por dia e por isso você está se sentindo tão cansada, que já faz uma semana que você não pega um livro para ler, que você não faz a sua meditação, seu devocional. Então chega um momento da vida, gente, que a gente consegue encontrar esse equilíbrio, sabe? Em ser uma pessoa que trata a nossa vida em parte como uma empresa, que eu preciso fazer um balanço, eu preciso de apresentar resultados, sabe? Porque isso é necessário. Imagina uma pessoa que não se importa com metas, com objetivos, com projetos, ela não vai chegar em lugar nenhum. Até porque a Bíblia diz, se projetas alguma coisa, ela te sairá bem e a luz brilhará nos teus caminhos. Ou seja, é preciso haver projetos para se sair bem. Se não há projeto, não vai chegar em lugar algum. Mas também é necessário termos o equilíbrio de saber o momento de descansar, o momento da gente se recolher, o momento da gente silenciar. Então, nesse canal, eu quero que você encontre esse equilíbrio entre ser uma pessoa produtiva, diligente, virtuosa, mas também uma pessoa que expande a sua mentalidade, uma pessoa que está em constante evolução. E o hábito número 10 é: termine o dia fechando ciclos. Antes de dormir, você pode arrumar a mesa, por exemplo, onde você trabalha, lavar a xícara que ficou na pia, colocar a louça na máquina. Confesso para vocês, eu não gosto de lavar a louça à noite, mas procurar deixar a cozinha minimamente arrumada, a casa organizada, isso para mim é muito importante. Guardar objetos que estão espalhados pela casa, por exemplo, arrumar as almofadas do sofá. Você chegar na sua sala no dia seguinte pela manhã e a sua sala estar em ordem, as almofadas no seu devido lugar, a cozinha organizada, já te dá uma sensação de paz e você consegue começar o seu dia de uma maneira muito mais leve. Aquela sensação de ordem, sabe? Mas não faça isso porque a sua casa precisa parecer perfeita, mas faça porque realmente existe uma sensação muito boa em você acordar e sentir que o dia anterior realmente terminou. A forma que eu enxergo hoje a organização mudou muito. Eu pensava que pessoas organizadas passavam o dia inteiro organizando casa, porque essa era a referência que eu tinha, por exemplo, da minha mãe, que passava o dia inteiro limpando, a minha avó também passava o dia todo organizando a casa. Mas pessoas organizadas mesmo, elas criam um sistema simples para não precisar pensar na mesma coisa o dia todo. É isso que libera tempo e é isso que reduz o estresse. É isso que faz a vida parecer mais leve, porque também a gente não pode passar a nossa vida, boa parte dela nós já passamos dormindo, e a outra parte vamos passar organizando coisas. Eu não sou a favor disso, eu não acho que é saudável. E depois que isso vira um hábito na sua vida, você para de viver apagando incêndios e começa a ter a sensação, depois de muito tempo, de que é você que está conduzindo a sua vida, conduzindo a sua própria rotina. Não estou dizendo que nunca vai acontecer imprevistos, tá? Porque isso é natural da vida humana. Então, um dia ou outro, alguma coisa vai sair do seu controle, é normal. Então, eu quero deixar um desafio. Não tente aplicar 10 hábitos de uma vez. Escolha apenas um. Pratique durante uma semana esse hábito. E quando ele se tornar natural, aí você vai passar para o próximo. São essas pequenas mudanças repetidas com consistência que transformam uma rotina caótica em uma vida muito mais leve. Foi um prazer estar aqui com você. A gente se vê no próximo vídeo. Fique bem!